Beleza. Agora que a gente já fez a procedura de inserção de dados do usuário, a gente vai prosseguir para a procedura de retorno das informações dos usuários que são inseridos. Certo? Então, vou abrir uma nova query aqui e a gente vai começar criando uma nova procedure. Então, mesmo comando da outra, a gente dá um create procedure, e aí eu vou usar o nome, como eu tinha falado, das procedures que já estão listadas na API, certo? Então, eu vou dar um S, significando que é a nomenclatura da procedure, tá? É uma prática minha. Retorna, porque é uma procedure de retorno, e você deixar isso explícito facilita muito na hora de que você precisar fazer um filtro ou procurar uma procedure dentre várias ali. Eu quero só listar as procedures de inserção. Eu passo num filtro ali, insere. Eu quero listar as procedures de retorno. O que são as procedures de retorno? São as procedures que se comunicam diretamente com a API para visualização dos dados do usuário. Então, essas nomenclaturas facilitam muito quando você precisa fazer uma manutenção ou quando você só precisa buscar, qual que é o nome dessa procedure aqui, sabe? Então é legal ter essa prática e facilita muito o dia a dia de quem mexe com isso, né? Então eu vou criar uma S retorna o quê? Minha lista de usuários, certo? Deixa eu ver se não está batendo, tá certinho aqui, tá certinho com a API. Perfeito. Uma vez que eu criei a S retorna lista usuários, no caso que eu vou criar, eu preciso passar para ela um parâmetro, assim como a gente passou para a procedura de inserção. Só que diferente da procedura de inserção, na qual eu de fato insiro dados, né? No caso, quando o cliente ele acessa o formulário lá no front-end, ele insere 3 campos de informações, sendo ele o nome, o e-mail e quando ele faz o upload de uma foto. No nosso caso aqui, a gente só quer um retorno das informações dos usuários que foram inseridos. Então, como eu não estou inserindo nada, esse get, né, ele vai ser feito de forma autônoma assim que eu carregar a página uma primeira vez, ou sempre que eu atualizar essa página, eu preciso passar um parâmetro que ele não se repita de preferência, tá? E que só realize uma leitura, que é o nosso caso aqui. E aí a gente viu que na criação da tabela, o parâmetro que a gente, o dado na coluna que não se repete é justamente o ID por ele ser identity, ou seja, ele se auto-incrementa toda vez que eu crio um usuário, toda vez que tem uma inserção nova de um usuário. Então a gente vai pegar essa coluna e a gente vai usar ela como parâmetro para essa procedura de retorno, certo? Então a gente vem aqui e passa um @id, a gente fala que esse ID é um inteiro, certo? E uma jogada aqui que esse ID é nulo. Por quê? A gente vai entender mais lá para frente o porquê que esse ID é nulo, porque vai ter uma condição aqui. Beleza, vamos prosseguir. Agora, segue a mesma ideia, eu dou um S e eu abro um begin, né? Um begin int. Dentro desse bloco aqui é onde a gente vai trabalhar. Mais uma vez eu passo aqui. Posso ou não passar o set no count on, tá? Uma vez que eu passei o set no count on, aqui eu vou começar a criar a minha condição, certo? Então eu vou falar aqui que se eu vou jogar todo o meu bloco de retorno dentro de um if. Aí eu segue o mesmo padrão JavaScript, if else, beleza? Como é que vai funcionar isso? Eu primeiro mando aqui um if @id. Eu posso perguntar se ele é nulo, beleza? E aqui, opa, eu botei errado, perdão. Se o meu ID ele for nulo, eu vou abrir outro begin. E aí eu vou falar o que aqui? Primeiro, a gente viu que nessa procedura aqui, a ordem, ela importa. Então, eu tenho o início da minha procedure com os parâmetros definidos, eu abro um begin, eu seto o set no count, né? Mas aqui o que importa é isso aqui. Eu tenho um insert e depois eu tenho um retorno desse insert, beleza?
Então aqui a ideia vai seguir a mesma. No primeiro vídeo eu comentei que eu iria jogar os header da tabela dentro da Procedure, até porque isso facilita muito caso eu precise alterar o nome de um header, alterar o nome do cabeçalho, fazer alguma mudança de título de coluna da tabela. Então a ideia é que esses dados eles sejam tudo, tenham toda a origem dentro do banco de dados, e é o que a gente vai criar aqui. Para esse caso aqui, a gente vai criar com dados mocados, né? Tipo, são dados fixos que vão ficar dentro do banco de dados e a gente vai criar esse retorno. No caso, aqui iremos criar dois retornos, um bloco com dois retornos, beleza? Como é que vai funcionar? Eu vou começar criando um select, e esse select aqui, ele vai começar a me retornar o nome das colunas que eu preciso ver no front-end, tá? Como é que isso vai funcionar? Eu vou passar o nome da coluna como nome, que vai ser justamente a coluna nome aqui. Não precisa bater com o mesmo nome que está aqui, tá? Esse aqui é um nome que eu estou passando, certo? E aí, eu vou usar o alias, tá? Foi o que eu tinha usado aqui, beleza? Esse alias eu meio que indico qual vai ser o nome daquele campo, daquela coluna, dos dados que eu quero pegar, basicamente. Então, eu venho aqui e eu falo que ela vai ser um AS campo. Opa. E aí, eu vou passar meu usuário e vou falar que ele é um AS label. Por que label? Porque label vai ser o nome do campo que a minha API vai ler. Tá? Eu vou passar isso certinho. Vamos lá, prosseguindo aqui, tinha me interrompido. Eu parei? Tá. Aqui eu estou criando um select, certo? E eu estou setando o nome de dois campos. Quais são eles? O nome, que é o que vem da minha tabela. Eu estou chamando essa coluna de campo. E usuário é o que vai para a minha API ser exibida no meu front-end. E eu estou chamando de label. Então, se eu vim aqui já e rodar isso aqui, ele basicamente vai falar: eu tenho duas colunas, que foram os nomes que eu setei, e ambas recebem esses dados que eu estou passando aqui manualmente, certo? Então, eu estou basicamente linkando o nome da tabela que eu tenho no banco com o nome da tabela que vai aparecer no meu front-end, entendeu? E aí eu preciso unir tudo isso. E justamente a gente usa o Union All, certo? Então eu venho aqui, eu dou um Union All. Por quê? Eu vou precisar passar mais um select, na verdade mais dois, porque eu tenho aqui outras colunas. Então eu vou ter a coluna e-mail, eu vou ter a coluna foto, vou ter a coluna data criação. As colunas que eu quiser exibir lá no front, eu vou precisar passar elas aqui, certo? Então eu venho aqui, eu vou criar outro select, e aí eu vou passar o nome da minha coluna que vem no banco, que no caso é e-mail, e eu vou falar a mesma coisa, é a coluna campo, tá? E aqui eu posso passar o mesmo nome, não vai fazer diferença, e eu vou falar que ela pertence à minha label. Deixa eu ver se eu rolar esse aqui, já daria certo, eu acredito que sim, sim. Então eu adicionei mais um. Caso não fosse campo aqui, ele... deixa eu ver por que ele não reclamou. Acho que ele pegou o de cima só. Opa, deixa eu passar ele diferente aqui. Não, ele só tá pegando um. Eu acho que ele só mexe com o primeiro. Bom, eu acredito, na minha cabeça, ele iria mudar o nome. Eu não lembro agora, não me recordo agora o porquê que ele não reclamou, certo? Mas vamos prosseguir. Uma vez que eu estou aqui, eu vou passar minha outra coluna, criando outro select, que aqui vai ser o da data criação.
criação é um campo, e aqui eu posso passar o nome, data da criação. Label. É o que meu front vai ler. Então, se eu pegar esses três aqui, eu tenho 3 linhas de dados. Perfeito. E aí eu vou pegar e vou passar o meu select com os dados, certo? Por que que é um select? Porque eu preciso ler esses dados. Então eu estou selecionando os dados que eu quero ler. Então vamos lá. Eu vou dar um select ID. Eu poderia passar tudo, tá? Mas é legal você especificar para poder você fazer tratamento, se você quiser, futuramente numa tabela específica ou não, tá? Então vem aqui ID, eu vou passar a coluna nome, vou passar a coluna e-mail, data, criação e foto. Deixa eu tirar esse aqui. Eu vou falar da onde que eu quero, que é da minha T usuários. E aqui fica o critério de cada um, mas eu vou aplicar uma ordenação, tá? Então eu faço um order by, e aí eu vou escolher um campo que eu queira fazer essa ordenação, seja ela decrescente ou ascendente. No caso aqui, eu vou usar a coluna ID em decrescente, tá? Ele sempre vai pegar do último para o primeiro, certo? Beleza. Então aqui eu tenho dois retornos, tá? Deixa eu ver, acho que esse aqui já funciona também, já. Então basicamente aqui, se eu fizer esses dois, ele vai me retornar dois, o que a gente chama de record set, certo? Esse meu primeiro record set aqui, que na verdade não é o 1, a gente chama ele de 0, é o retorno do header. E esse record set aqui, que é o segundo record set, que é o 1, ele é o meu retorno de dados da minha tabela. Dessa forma aqui, executando a procedure, ela já funcionaria sem problema nenhum. Só que, lembra que eu falei que a gente vai passar um int como nulo? Porque essa procedure de retorno, ela vai ter uma condição na qual eu vou exibir todos os dados, que é o que eu já estou fazendo aqui, eu não estou aplicando nenhum filtro, ou eu vou filtrar, quando eu quiser editar um usuário lá na tela, lá quando a pessoa, o cliente, ele clicar para fazer uma edição, automaticamente quando chamar, quando acionar o botão, quando der um on-click no botão, no front, ele vai checar o ID da linha clicada e vai exibir esse nome desse usuário a ser editado no formulário. O que significa isso? Automaticamente, quando fizer essa requisição, vai ser uma procedure de retorno também. A diferença é que, em vez de eu estar retornando essa mesma procedure com todas as informações, eu vou estar retornando essa mesma procedure, porém, em vez de passar um ID nulo, eu vou passar um ID com um valor. E aí vai entrar um desses valores aqui, tá? Então, basicamente, eu posso pegar essa procedure e falar que o ID dela é o 3. Ele nunca vai entrar nessa causa aqui, porque ele está falando. Se o ID for nulo, faça esse bloco aqui. Se não, é o else que a gente vai criar, ele só vai pegar um ID com um valor aleatório, seja um desses aqui, que vai estar sendo exibido lá no front, e vai me exibir esse usuário para que ele possa ser atualizado, certo? Então, vamos mostrar isso aqui na prática. Aqui, como eu criei um begin, eu tenho que criar um int para esse begin, tá? Não confunda, esse begin é desse end e esse begin é desse end aqui. Uma vez que esse end aqui foi fechado, eu vou criar o else do meu if, tá? Então a gente tem que seguir essa ordem aqui e vai funcionar dessa seguinte forma. Uma vez que eu abrir esse else aqui, eu tenho que abrir outro begin e outro end, certo? Dentro desse bloco aqui novamente, perdão, a gente vai trabalhar nele.
E aqui eu basicamente vou repetir esse select aqui, criando um where na qual o ID da tabela vai ser exatamente igual ao ID parâmetro que está sendo recebido na tabela de retorno. Na tabela de retorno. Vamos lá, como é que eu vou explicar isso de uma forma fácil de ser entendível. Aqui eu não preciso ter um word by, porque eu vou estar exibindo apenas um único usuário. O que eu preciso ter aqui é um where, né? Uma condição. Qual que é esse where? É quando o meu @id for igual ao meu id, tá? Não, calma, eu fiz ao contrário. Quando o meu id da tabela for igual ao meu @id que é recebido pelo parâmetro. Essa é a ordem, certo? O que eu estou falando para ele aqui? Selecione esses campos aqui, tá? Eu poderia simplesmente passar um select all e fazer ele retornar tudo, da mesma forma que aqui também funcionaria, tá? Mas como eu falei, entre aspas, é uma boa prática fazer isso, porque você tem ali as tabelas, você tem o nome das colunas de forma individual, a qual eu posso pegar aqui e falar que a coluna ID é um código, por exemplo. E aí, quando eu rodar esse aqui, ela vai vir com o nome código, sabe? Eu posso fazer um cálculo para essa coluna aqui, eu posso botar um count, eu posso botar um cast, eu usaria um cast para mudar o tipo de dado dessa coluna, em vez de ser um int, ser um varchar, entendeu? Entre outras coisas que a gente pode fazer. Não é o caso aqui, mas é só exemplificando o porquê que a gente deixa explícito o nome das colunas, tá? Perfeito. Uma vez que a gente fez essa condição aqui, a gente ainda tem 2 retornos, tá? Não é porque eu criei um select a mais aqui que agora eu vou ter 3 retornos. Não. O ponto aqui é, essa condição aqui, ela só vai ser ativa quando essa condição aqui ela não for nula. Ou seja, aqui eu tenho um bloco, tá? Que ele começa nesse if, ele termina aqui. E aqui eu tenho a oposição daquele bloco, que ele começa nesse begin e termina nesse end aqui. Então, foi o que eu expliquei. Isso aqui, ele só vai ser exibido, por isso que ele está dentro desse if aqui, quando eu tiver um retorno completo dos dados. E isso aqui, eu não preciso desse header aqui, desse cabeçalho, porque isso aqui vai ser exibido dentro do formulário de inserção e de edição do usuário lá no front-end. Quando a gente criar, isso vai ficar mais fácil de ser entendível. Perfeito? Uma vez que eu tenho isso aqui, a nossa procedura de retorno ela já está finalizada. A gente pode pegar aqui e rodar. Ela vai dar que deu certo, né? Deu êxito. E aí, como que vai funcionar isso aqui? Eu posso vir aqui, deixa eu abrir uma nova query e eu vou botar um exec, falando que eu quero executar essa procedure. Se eu rodar aqui, ela já vai me trazer tudo. Ou seja, ela já está interpretando que o meu ID ele é nulo. Então, ele está me dando 2 retornos aqui, certo? Quando eu vim aqui e falar que o meu @id é igual a um valor desses que estão aqui, por exemplo, o número 1, ele só vai me trazer um retorno. Ou seja, isso aqui vai ser aplicado justamente quando eu precisar editar um usuário, entendeu? Então, ele está me trazendo um retorno único. Então, tá funcional. É justamente isso que eu preciso. Eu não preciso que ele me traga o header, justamente porque eu falei. Esse usuário aqui, único, ele vai ser exibido no formulário. E o formulário ele já tem um campo de nome, ele já tem um campo de e-mail e ele já tem o campo para que eu possa inserir uma foto ou alterar essa foto. Perfeito? Então, basicamente, a procedura de retorno é essa, tá? Aqui, se eu vir aqui dar um storage procedure e dar um refresh, ela já vai aparecer aqui, ó. Essa retorna a lista de usuários. Ela está aqui criada, perfeito? E basicamente é isso. Eu consigo testar ela daqui também, tá? É só eu declarar o meu @id, que é um int. E aí, mais uma vez, entra o ponto. Se eu falar que ele é nulo, tá? Eu posso vir aqui comentar. E se eu falar que ele é nulo, ele vai me retornar tudo.
Se eu falar que ele é um ID que já existe ali específico, ele só vai me retornar o ID que eu quero, tá? Seja ele tem que existir. Caso seja um ID que não exista, ele não vai me retornar nada, certo? Ele só vai me retornar ali um 404, um status code. Do contrário, ele me retorna um 200 e é isso, o usuário ele é exibido. Então essa foi a criação da procedura de retorno de usuários. Eu falei, ela é bem mais simples e ter essa opção de você poder manipular o header da tabela, né, o cabeçalho da tabela direto no banco facilita muito, porque no primeiro vídeo eu até exemplifico isso. Eu não preciso parar a minha aplicação, eu não preciso rebuildar a minha aplicação, coisa que eu teria que fazer se essas informações aqui estivessem no front-end. Como isso não existe lá, eu posso fazer isso aqui de uma forma bem mais simples. E eu não sei se eu cheguei a explicar, mas o Union All ele serve para justamente unir os selects. Uma vez que ele não existe, cada um fica com um retorno diferente, não é isso que a gente quer, tá? Então é dessa forma que ele funciona, perfeito? Então é isso. Agora a gente vai seguir para... Faltam duas procedures, né? A procedure de atualização de usuário e a procedure de remoção, de deleção do usuário.